Hoje eu vou te mostrar 5 passos muito importantes que eu uso nos meus vídeos para deixar eles profissionais. Desde o comecinho ali, até da escolha do take, decupagem, até a exportação. Então fica comigo que eu vou te dar muita informação importante e tu vai ver como é simples deixar o teu vídeo mais profissional. Eu sou Henrique Xavier, produtor musical e audiovisual do Sage Art e vamos nessa, vamos começar aqui. Então, turma, como vocês estão vendo, eu abri um projeto aqui do zero, né? Vou começar a editar agora, uns takes que eu já tinha gravado ontem. Vai ser um vídeo mais curto hoje na vertical pro Reels, só que esse vídeo serve para qualquer conteúdo que for editar, né? Esses 5 passos são importantíssimos para você finalizar qualquer vídeo, são realmente etapas necessárias que você precisa passar para deixá-lo mais profissional. Então vamos lá, o primeiro passo que eu vou fazer é a decupagem, né? Vou separar os takes, jogar aqui no projeto, tirar o que eu não vou usar, dar uma olhada no que eu gravei, né? O que não ficou legal eu tiro. Esse vídeo eu tô falando pra câmera. Tem alguns takes também que eu fiz pra ilustrar o que eu tô falando, mas vou começar com esses 3 primeiros takes que eu tô conversando com a câmera, né? Explicando a ideia do vídeo. Aqui eu acabei repetindo várias vezes a mesma frase, né? Porque às vezes a entonação não saía do jeito que eu queria, ou eu errava uma palavra, ou minha pronúncia não tava muito legal. Então a primeira coisa que eu faço é esse processo, né? De tirar o que ficou ruim, tirar a repetição, deixar as melhores partes, né, do vídeo. Então vamos lá. Identidade, pensa ao contrário, repete teu estilo em todo o conteúdo que tu posta. É por isso que você reconhece uma marca pela cor, fonte ou até pelo som. Na música acontece a mesma coisa. Pronto, decupagem finalizada, já cortei tudo que eu não vou usar e agora vamos partir pro passo 2, que é corte e ritmo. Aqui no passo 2, eu vou organizar esses takes que eu deixei, né? Eu já tinha cortado ali na decupagem, tirado o que eu não ia usar, e agora eu vou colocar na ordem certinha do meu roteiro. Então vamos lá. Terminei, coloquei tudo na ordem, tudo certinho, então tá seguindo o roteiro da forma como eu escrevi. E aí, ainda nesse passo 2, eu vou corrigir alguns silêncios que ficaram, porque na decupagem eu faço um corte meio grosso ali, e agora eu vou fazer um corte mais fino, né? Deixar o tamanho de cada take bem certinho, pra não ter muito silêncio, pra já ir pro outro take de uma forma mais dinâmica, mais rápida. Vamos nessa. Beleza, então o que é que a gente tem até agora, né? A gente fez a decupagem, aquele processo de cortar os takes que a gente não quer. Depois, colocou na ordem do roteiro, né? Ele tá todo na sequência que deveria. Agora, eu fiz esse trabalho de cortar os silêncios ali, de cortar, às vezes, um segundozinho que ficou entre um take e outro e dar aquela engasgada. Então, eu deixei ele um ritmo muito melhor, né? Pra a pessoa que estiver assistindo ter uma boa experiência. E aí, agora, o que eu vou fazer nesse vídeo especificamente, eu gravei falando pra câmera, mas ao mesmo tempo gravei alguns takes pra ilustrar o que eu tô falando. E eu coloquei isso também no roteiro, então vai ficar muito fácil assim pra eu colocar em cima, né? Por exemplo, na frase X, que eu tô falando tal coisa, ali no roteiro eu coloquei entre parênteses o take que eu gravei também pra colocar por cima, sabe? Então agora eu vou pra esse processo de arrastar os takes que eu quero usar pra ilustrar o que eu tô falando. Então vamos nessa. Precisa mudar fonte, cor, estrutura em todo o vídeo. Mas na prática, se você quiser criar identidade, pensa ao contrário. Repete teu estilo em todo o conteúdo que tu posta. Terminamos aqui, coloquei todos os takes que eu queria ilustrar, né? O que eu tava falando. E aí a gente entra no passo 3, que é estética, cor, textura e identidade. Esse passo é muito importante para tu colocar no teu conteúdo, no teu vídeo, o teu estilo próprio, né? A tua identidade. Por exemplo, eu mesmo uso fontes específicas em todos os meus conteúdos, uso cores específicas, transições, color grading dos meus vídeos são específicos, são meus, né? Então aqui é o passo que você vai deixar o vídeo com a sua cara, né? Com a sua estética. Então vamos lá, eu costumo começar esse passo com a cor, né? Com color grading. E aí pra
pra facilitar, eu já deixo minha cor salva. Normalmente eu tenho que fazer alguns ajustes, né? Dependendo do take, da iluminação, onde é que eu gravei e tudo mais. Vocês podem ver até aqui, ó. Cor Henrique 2026. Eu só arrasto pra camada de ajuste e basicamente tá pronto. Às vezes eu preciso só fazer uma leve mudança ali, né? Mas nesse caso aqui, que eu tô dentro do meu estúdio, com a mesma iluminação que eu sempre uso, com a mesma lente e câmera, só literalmente arrastar e já vai estar com a cor que eu quero, né? Com a minha cor. Aqui do lado, eu tenho outros projetos que eu já editei, já estão todos editados aqui, né? E eu já tenho a câmera de ajuste. Então, pra facilitar, pra ficar mais fácil ainda, eu vou copiar aqui e colar aqui. Então, olha, 100, né? Tava em S-Log3 e com a minha cor. Se eu quiser ajustar alguma coisinha, algum take, por exemplo, vamos dizer que, sei lá, esse take eu achei que ficou mais claro que o outro. Então eu venho aqui em cor de Lumetri e eu dou uma equilibrada aqui, ó. Realce, por exemplo. Aqui eu já achei que deu uma melhorada. Quiser criar identidade. Então eu vou dando o match nas cores, né? Acabei de colocar a minha cor aqui, fiz alguns ajustes em alguns takes, né, que eu achei que tava um pouquinho claro demais, outros um pouquinho escuro, então eu acabo fazendo esse matching, né? Então beleza, a cor tá praticamente pronta. Normalmente lá pro final do vídeo eu faço um ajuste fino, né, que eu vou chegar lá ainda, mas agora vamos passar para as transições, que eu acho muito legal para dinamizar os cortes, né? E eu uso uma transição que chama Film Burn, que eu acho bem legal, assim, combina muito comigo. Vamos pegar ela aqui, copiei. E eu gosto de usar as transições não em todo take, mas quando eu tô ou mudando de assunto ou quando eu vou entrar com alguma imagem para ilustrar na frente, algum vídeo, e aí eu costumo colocar essa transição. Identidade visual do zero. Muita gente acha que para não ficar repetitivo precisa mudar a fonte. Beleza, coloquei as transições, como eu falei, né? Sempre no finalzinho ainda dou um leve ajuste ali, coloco alguma coisa, tiro algo, mas transição colocada. Agora vamos para os zooms, né? Eu gosto muito de usar zoom in, zoom out, um zoom mais suave, né? Trazer aquele movimento para não deixar aquele vídeo meio paradão, meio chato. Vamos lá. Beleza, turma, eu coloquei os zooms aqui. Obviamente eu não vou deixar em todo o take. Eu coloquei em todos agora, né? O zoom in, zoom out, um mais suave, outro mais rápido. Pra depois eu dar uma analisada no vídeo, ver onde é que eu posso tirar, onde é que eu posso deixar. Eu acho muito legal porque dinamiza muito, fica mais interessante ali pra quem tá assistindo, não fica aquele negócio meio parado, né? A câmera no tripé e tal. Então eu gosto muito de usar em conteúdos como esse, o zoom. Agora eu vou fazer um tratamento na minha voz, que eu também já fiz um preset, como eu falei, né? Eu deixo tudo salvo aqui dentro dos efeitos. Vocês viram que eu só arrastei o zoom pro take e ele automaticamente já bota da entrada pra saída o zoom. A cor, a mesma coisa, então eu já salvei aqui nos meus efeitos, eu só arrasto e coloco na câmara de ajuste. E o tratamento de voz, a mesma coisa. Eu fiz um hack com equalizador, compressor, limiter, de-esser, eliminador de ruído. Então tá tudo isso dentro de um preset que eu nomeei como Vocal Enhancer. O melhorador de voz, né? Um tratamento para voz, ela soa mais brilhante, mais comprimida, mais alta, né? Mais imponente, equalizada. E só fazendo uma pausa rápida aqui, que eu acho que vai te ajudar muito nas tuas edições, eu criei o Edita Pack, que são vários assets, inclusive todos esses que eu uso nesse vídeo e vários outros também, como transições, LUT, esses efeitos de zoom, copia e cola, preset para melhorar a voz, que eu ainda vou mostrar para vocês aqui, texturas, backgrounds, efeitos sonoros também. Tudo que um editor profissional precisa, eu coloquei no Edita Pack. Então, se você se interessar, eu coloquei o link aqui na descrição. Vai lá que ele tá com preço muito acessível. E além disso, tu ainda ganha uma aula grátis de 30 minutos que eu explico como tu extrair 100% desse pack. Né? Porque não é só você pegar uma transição e ficar colocando em todo take, pegar um LUT e aplicar de qualquer forma. Então eu resolvi criar essa aula destrinchando todos os efeitos que tem dentro do pack e como você pode usar da melhor forma. Mas vamos lá, voltando para o tratamento de voz, eu tenho esse preset, né, que já tá aqui. Então assim que eu arrastar para o meu canal, né, para a faixa de áudio, já vai vir todos esses plugins dentro dele. Então é basicamente isso. Você pode fazer algum ajuste manual, se você acha que precisa, mas normalmente quando eu arrasto a voz já fica perfeita. Já fica com o brilho que eu quero, com o volume que eu quero, a compressão, sem ruído, enfim, então vamos lá. Aqui, sem o preset, né, como tava. Isso seria o que eu faria se eu tivesse que recriar minha identidade visual do zero. E aqui com preset. Isso seria o que eu faria se eu tivesse que recriar minha identidade visual do zero.
muito melhor, né? A voz chega muito mais, fica muito mais presente, né? Muito mais equalizada. Passo 4 vem música e efeitos sonoros. Essa parte é uma parte muito importante também. Aqui vai ser o momento que a gente vai colocar nossa trilha sonora e não vai ser qualquer trilha, não vai ser a música do momento. Eu normalmente escolho ela de acordo com o que o vídeo quer dizer, né? Com a sensação do vídeo, pô, esse vídeo é mais leve, esse vídeo é mais tenso, é mais frenético, mais agitado. Então eu dou uma analisada no meu vídeo, no meu roteiro, o que é que ele quer dizer, e eu escolho a minha trilha. Logo depois disso, eu acabo colocando algumas coisas no tempo também. Como eu falei, né, lá no começo do vídeo, eu acabo sincronizando algumas ilustrações que eu boto no meio com áudio, né? Às vezes dá pra fazer isso, dependendo do que você vai colocar, né? Se tem alguma ilustração, alguma coisa. Às vezes não, mas normalmente dá, assim. Então eu sempre tento sincronizar alguma coisa ali pra trazer uma imersão maior. E além disso, eu exploro bastante efeitos sonoros. Por exemplo, se tem uma imagem que eu tô fazendo alguma coisa que pode emitir algum som, eu acabo colocando esse som pra dar muito mais profundidade, trazer essa imersão, né? Pra quem tá assistindo. Então vamos lá, o que é que a gente fez aqui? Eu acrescentei 3 músicas diferentes que eu achei que funcionou muito bem. Então quando eu troco um pouco o tema ali, eu troco também a música e de uma forma que fique o mais imperceptível possível, né? Porque você não pode trocar de forma brusca. Então tem algumas técnicas que eu uso pra isso que pode até ficar pra outro vídeo. Ficou bem dinâmico, bem legal, né? Um vídeo de 1 minuto e pouco, encaixou muito bem em 3 músicas. Eu também acrescentei o whoosh, né? Que são efeitos sonoros que vários editores usam. No Editapack tem vários desses. Eu tô usando tudo aqui do Editapack. E ele serve pra criar tensão, pra você fazer uma transição de compasso. Serve também como efeito sonoro pra alguma coisa. Enfim, às vezes você faz um movimento passando algo, aí você acaba usando esse whoosh, né? Fica bem legal, bem imersivo. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou legendar ele, usar a minha cor na fonte e algumas palavras que eu acho muito importante, assim, que eu quero que a pessoa preste mais atenção ainda, eu destaco, né? Eu coloco em outra fonte que eu uso também, um pouco maior. Beleza, turma, legenda revisada, né? Ajustei todas as palavras que estavam erradas, as vírgulas, o espaçamento, né? E joguei para uma outra faixa de legenda as palavras que eu quero destacar. Então nessa segunda faixa eu vou trocar a fonte, deixar ela um pouquinho maior e deixar um amarelo um pouco mais escuro, que eu sempre faço também. E para isso eu vou selecionar tudo, venho aqui e coloco Horizon Henrique. E aí, ó, ela já fica do jeito que eu quero, né? Com as coisas que eu já tinha setado antes. E aí, o que é que eu faço agora? Eu coloco um efeito sonoro em cada palavrinha dessa, ou frase, né? Às vezes tem uma frase aqui, por exemplo, vem recriar aqui. E aí, em recriar, eu coloco um barulhinho como se fosse digitando teclado assim, sabe? Pra dar um efeito sonoro mais imersivo. Então, vamos lá. Eu já tenho outro projeto aqui, só vou copiar também. Acabei de colocar o efeito sonoro em cada palavrinha, em cada frase dessa. Vamos ver como é que ficou até agora. Isso seria o que eu faria se eu tivesse que recriar minha identidade visual do zero. Muita gente acha que pra não ficar repetitivo, precisa mudar fonte, cor, estrutura em todo o vídeo. Mas na prática, se você quiser criar identidade, pensa ao contrário. Repete teu estilo em todo o conteúdo. Beleza. Aqui, eu falo de marca, né? Então é por isso que você reconhece uma marca pela cor, pelo som e tal. E eu mostro, né, algumas marcas. Já que ela tá mostrando, eu também posso colocar um efeito sonoro nelas. Pronto, vamos ver aqui como é que ficou. É algo sem nem pensar muito. É por isso que você reconhece uma marca pela cor, fonte ou até pelo som. Ficou legal, mas ficou bem sutil, né? Eu vou ver depois outro efeito sonoro pra colocar, pra dar esse destaque maior, né? Porque ficou realmente o mesmo efeito sonoro que eu uso pras legendas, que é mais sutil. Então eu acho que aqui vale o mais chamativo, né? Um que se destaque mais. Agora vamos pro quinto e último passo, que são os toques finais e a exportação. Aqui é o momento que você vai dar uma revisada no seu vídeo inteiro, ver o que ainda você pode ajustar, o que é que você pode melhorar, às vezes até tirar alguma coisa, sabe? Então eu sempre faço isso, né? No final eu passo por todos esses passos, depois dou uma revisada em tudo, dou uma olhada final e se eu ver que tá tudo certo, eu passo pra exportação. Mas vamos dar uma olhada aqui com vocês como é que ficou o vídeo, né? Eu editei com vocês aqui do começo ao fim, comecei ele do zero, né? Vamos dar uma olhada. Isso seria o que eu faria se eu tivesse que recriar minha identidade visual do zero. Muita gente acha que pra não ficar repetitivo precisa mudar fonte, cor. Aqui o que é que eu faria, né?
Nessa parte aqui, minha identidade ficou uma em cima da outra. Eu não gosto muito de deixar assim, então às vezes eu venho aqui em tamanho da fonte e reduzo o tamanho até ficar uma linha só. Aqui, quando aparecem essas imagens, eu ainda quero vir com um efeito sonoro mais impactante, né? Eu ainda não achei ele, mas eu vou atrás para as imagens se sobressaírem ainda mais. Diz que você reconhece uma marca pela cor, fonte ou até pelo som. Pensa na Nike. A tipografia, o jeito de comunicar, o jeito de comunicar. Aqui, como tem uma imagem passando por cima dela, eu posso colocar aqui embaixo ou até lá em cima, mas talvez aqui embaixo funcione, né? Vamos ver. O jeito... Aqui também, ó. Então eu vou colocar, vamos ver. Menos 411 e vou colocar o mesmo aqui também, né? Menos 411. Ainda ficou em cima. Pronto, menos 411. Aqui também. Menos 411. Tipografia, o jeito de comunicar, o tom, tudo já entrega que é. Aqui eu já venho com outra música, né? Eu falo, na música, eu já tô meio que trocando ali o assunto, então eu aproveitei para trocar de música também e criar essa expectativa com esses whooshes, né? Então, vamos rever como o tom, tudo já entrega que é ela. Na música acontece a mesma coisa. Repara como muitas músicas de João Gomes começam da mesma forma. Depois de ouvir algumas vezes, no primeiro... Aqui também, né, teve a transição da música, que foi bem legal. Tem o silêncio, né? Eu tiro a música, filtro minha voz, deixo no timbre de rádio ali, de megafone, e depois já venho com a terceira e última música. Minha marca. Uso basicamente duas fontes, uma para legenda, como essa que você tá vendo agora, e outra para quando eu quero destacar uma palavra importante. Essa textura que tu tá vendo aqui atrás também. Opa, aqui eu não fiz o negócio que eu queria fazer, que era colocar a textura atrás. E aqui a gente vê com o background que eu uso muito. Quando eu quero diminuir um pouco o vídeo que tá sendo mostrado, eu deixo uma textura de fundo, né? Então assim, ó, essa textura aqui atrás, ó, que eu deixo. Aí vamos ver, ó. Essa textura que tu tá vendo aqui atrás também eu uso sempre pra quando quero destacar algo. Então beleza, vídeo revisado, né? Vamos dizer que eu já chequei tudo. Eu ainda vou checar mais algumas coisas aqui, mas pro vídeo não ficar tão longo assim, eu vou acabar fazendo depois. Mas vocês já pegaram, né, a ideia, o importante é isso. Então depois de revisar, deixar ele todo bonitinho, com todos os detalhes ali ajustados, né? A gente vai pra exportação. Então, vamos dizer que eu terminei, né? Eu marco a entrada e a saída dele. Aqui, ó. A gente vai bem pro último frame da saída. Posso apertar Command M pra eu ir direto pra exportação. Aqui eu vou renomear meu vídeo. Henrique Xavier Reels. E aqui é uma coisa bem legal que eu já fiz aqui no meu Premiere. Eu tenho dois presets também de exportação para Instagram e exportação para o YouTube, que elas mudam, né? Tem algumas coisas que é legal você se atentar. Se tu quiser, comenta aí embaixo também, caso você queira que eu faça um vídeo só sobre isso, né? Só sobre as configurações da exportação. Mas, como é um vídeo para o Instagram, eu coloco aqui Export Instagram e clico em exportar e vai renderizar para mim. Então, turma, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí se você teve alguma dúvida, se vocês já fazem todos esses passos, se vocês fazem um passo a mais até que eu não citei aqui. Então, comenta aí pra gente trocar essa ideia. E é isso. Valeu, até a próxima.